Sim, boa noite. Olha, já estamos no ar, hein, Léo? Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando hoje, dia 10 de setembro, mais uma live. Hoje vamos falar sobre a importância dos mandatos de vereador. Vamos falar sobre o custo de vida no Brasil, gente. A situação está ficando cada vez mais difícil. Vamos falar sobre o tarifaço do Eduardo Leite, né? Ou seja, o aumento de impostos propostos aí pelo governador. Vamos falar sobre o nosso programa de governo e vamos falar sobre o que a gente compreende a importância e a forma como deve se dar os mandatos de vereador e de vereadora, tá? Então, cumprimentando a todos que vão chegando, vão entrando na nossa live aí. Muito obrigado pela presença. Cumprimentando o nosso pré-candidato a vice-prefeito, o mestre Leão Gonçalves. Boa noite, Leão. Como é que tu tá? Boa noite, meu pré-candidato e futuro prefeito de Soledade. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo, nos dando o apoio, firmando cada vez mais essa candidatura, essa pré-candidatura que agora domingo vai ser homologada. E aí sim, oficialmente já vamos ser candidatos. E é com o maior prazer a gente estar aqui hoje para debater com vocês esses assuntos que o Alisson agora já acabou de dizer, e porque é de suma importância. Mesmo eles sendo a nível nacional e estadual, mas eles atingem diretamente a população, e principalmente a população mais carente que tem. São um processo muito delicado que está acontecendo no país e no estado, e que atinge especificamente mais forte a população mais carente, mais pobre das cidades, do estado e do país. Então, por isso, nós levamos hoje essas pautas aí para discutirmos e falarmos. Pedimos aos companheiros e às pessoas que estão nos assistindo para compartilhar o máximo possível, para que cheguem o maior número de pessoas possíveis, porque é um debate importante. E também pedimos para que as pessoas, tudo que tiverem para nos questionar, nos questionem, que é muito importante. Os questionamentos de vocês só nos engrandece o nosso debate aqui, a nossa live. Então, companheiros, o que vocês tiverem para nos questionar, nos questione, nós vamos responder. O que nós não soubermos responder, sempre nós dissemos, na nossa grandeza. O que nós soubermos na próxima live, a gente responde, se nós tivermos alguma dúvida. Alisson, eu queria inicialmente entrar nessa questão do custo de vida aí do governo, nesse governo Bolsonaro, que está bem complicado. Eu ouvi algumas coisas essa semana bem preocupantes, e eu queria também conversar contigo, te debater contigo aí, te questionar também, porque são coisas assim, tão importantes que eu vi falas de algumas pessoas ligadas diretamente ao governo, principalmente eu ouvi uma fala de um assessor do Guedes, do Ministério da Fazenda, ele dizendo que o maior culpado disso que está acontecendo aí, dessa suba de mercadoria, eram os R$600 que estavam dando para as pessoas nesse auxílio emergencial. Isso aí é uma piada, né? Mas eles tentam arrumar desculpa de tudo quanto é jeito para sair fora do programa que eles criaram e desse governo que, na verdade, ele não apresentou nada de projeto até hoje. E é uma coisa complicada, porque eles questionam tanto o PT, mas o PT, nas horas mais difíceis que enfrentou no governo deles, se eu não estou enganado, a maior crise mundial que teve foi em 2008, e o nosso país não teve, 2008, e o nosso país não teve 1 milímetro de problemas, porque o Lula soube sustentar, segurou a barra, e deixou o país, e naquele momento já tinha pago o FMI, e ainda deixou o país com reservas bem grandes, que eles estão gastando agora. E eles falam do PT de uma forma que o PT destruiu o país. Se isso é destruição de um país, eu quero viver num país destruído mesmo, porque foi o melhor momento que teve esse país. E também é o seguinte, hoje eu vi o Bolsonaro hoje falando que ele não tem que intervir em nada nesse momento, nessa crise que estão vivendo aí da suba dos produtos, do acréscimo grandíssimo, que estão todos, principalmente na cesta básica, que estão aumentando todos os produtos, que o arroz hoje é o grande vilão da história toda, e ele disse que o governo não tem que intervir. O governo tem que intervir, sim. Tem que intervir porque tem a questão dos estoques reguladores, que é nesse momento que os estoques reguladores fazem com que os produtos voltem a cair de novo o preço. Mas, pelo que eu vejo, não existe mais esse estoque regulador. A Conab mesmo, que é a que faz os estoques reguladores, a gente não vê nem falar mais em Conab. Para mim, não existe mais estoque regulador, foram gastos todos. Então, quer dizer, e também entro no mérito ali da questão do preço final dos varejistas.
hoje cobrando muito a questão do preço final. Na verdade, muitas vezes o varejista ele não tem culpa. Porque é o seguinte, e nem o produtor tem culpa, porque o produtor ele já vendeu a produção toda dele, até porque ele bem se encontra num momento bem complicado para pagar suas dívidas. Quem é o culpado disso tudo é o atravessador. Quando o atravessador entra essa polêmica toda de preços. Então é o seguinte, nós temos que ter muito cuidado. Por uma questão do dólar alto, o nosso produto foi todo para o exterior. O produtor, o grande produtor, ele aproveita e manda porque ele ganhou um bom dinheiro. E na questão interna, ele aumenta o nosso produto no interno aqui. O produto interno nosso aumenta também. Então, eu queria te ouvir um pouco disso tudo que eu falei aí, para ouvir a tua opinião e tudo, e tu te posicionar sobre esse problema que nós estamos vivendo hoje, que é essa questão do custo de vida neste governo Bolsonaro. Bueno, obrigado, mestre Leão. Já nos deu um bom apanhado aí sobre o que é a importância desse tema. Na verdade, gente, as pessoas podem ter votado no Bolsonaro com a esperança de mudança. A gente respeita isso. Isso enquanto uma opinião ou até uma esperança no voto lá em 2018 a gente entende. Agora, bueno, no dia a dia da vida a gente tem que avaliar quais são as políticas que estão sendo desenvolvidas, né? E de 2016 para cá, não só nesse um ano e pouco do Bolsonaro, mas já desde 2016, o Estado brasileiro tem criado políticas que prejudicam o poder real de compra do trabalhador. O Leão é do comércio, sabe melhor do que eu isso, porque sente lá na ponta, né, a perda de clientes, porque as pessoas não têm mais dinheiro para investir, não tem mais dinheiro para comprar, né? Por quê? Porque a média de salários real do Brasil, né, ou seja, contando inflação, então o poder de compra do trabalhador caiu cerca de 20% nesses 4 anos. Ou seja, se o cara ganhava 2.000, é a mesma coisa que hoje ele ganha 1.600. Ele ganha mesmo 2.000, mas o poder de compra é menor. E fizeram a reforma trabalhista prometendo empregos, fizeram a reforma da Previdência, que é um absurdo de crime, é simples para a gente entender. Pensa num trabalhador aqui, Léo, para ter 40 anos de carteira assinada aqui em Soledade, o Chiru tem que ser guapo, vou te dizer. Porque ele tem que nunca ter ficado desempregado e começar a trabalhar com 20 anos e nunca ficar desempregado, nunca cair na informalidade, numa região em que o capitalismo ainda está engatinhando, estamos no feudo quase, né? Então, o cara, para não ter isso e para ter média, para ter 2 salários mínimos de média, para ele se aposentar, ele é um herói, ele é uma coisa do outro mundo, porque a maioria das pessoas não consegue não conseguia nem antes chegar nos 35. E tinha que ter média das 90 maiores contribuições, agora é média geral. Então isso é um absurdo. Mas eu quero chegar nessa questão do custo de vida agora. Bom, então o trabalhador perdeu dinheiro, né? O salário mínimo não teve aumento passado, não vai ter aumento real nesse ano, né? Ele aumentou de 1.079 a 1.067, o de 2021, né? E aí, bueno, as pessoas querem apoiar esse tipo de governo. Tudo bem, agora não adianta ficar com raiva da gente e ficar dando tiro no pé. Mas o PT... Tá, o PT não está no governo desde 2016. Se nós pegar essa questão do arroz, que eu acho bastante simbólico, essa questão do arroz, de 2016 para cá, o estoque regulador de arroz foi diminuindo, a chegar hoje a ser ínfimo, a ser quase nada. Portanto, essa ideia maluca de não intervir na economia está servindo a quem? Não está servindo ao país, não está servindo sequer aos produtores de arroz. Porque eles poderiam ter vendido por mesmo preço para a Conab, para a Companhia Nacional de Abastecimento, e nós ter arroz hoje para largar no mercado, nós, eu digo o país, para largar no mercado para o povo poder comer arroz. E não ficar com esse debate. Um presidente da República, gente de Deus, eu sou um advogado num pequeno município do estado do Rio Grande do Sul, com 30 mil habitantes. O Leão é um pequeno empresário num pequeno município de 30 mil habitantes chamado Soledade. E a gente pega e vai falar sobre isso e a gente estuda, né, Leão? A gente dá uma lida nas principais reportagens. O presidente da República vai para a TV e diz assim, não, isso aí é o pessoal do varejo, o pessoal do comércio, dos mercados que estão fazendo. Mas, gente, mas o tamanho da responsabilidade, mas não mede as coisas, mas não estuda as coisas.
né? Como se explicar a economia fosse simples, fosse... Mas, meu Deus, se há anos atrás, não sei quantos anos, não pude pesquisar isso hoje, a gente criou a Conab, em todos os países, não sabe por que não tem arroz no mercado mundial hoje? Porque os grandes produtores de arroz seguraram por causa da pandemia. Né? E nós não seguramos, nós vendemos, porque nós somos do livre mercado, não sei o que, nós não seguramos, vendemos tudo o arroz. Agora tem uma proposta do Ministério da Agricultura para intervir, vai ter que intervir, e sabe o que vai ter que fazer? Vai ter que comprar arroz de volta. Vou ter que comprar arroz de volta mais caro, né? Para poder fazer algum tipo de regulação, né? Porque nem eles vão entrar nessa. Eu vou ficar aqui com a fala do meu amigo Gilmar José Chaves, que escreveu no Facebook dele hoje. Ele não é petista, que eu saiba, tomara até que seja, mas eu não sei se é, né? Ele é policial, ele é da Polícia Civil, tá? E eu vi ele escreveu no Facebook dele hoje aqui. Sobre o preço do arroz e óleo de soja. Estava aqui pensando sobre essa bagunça chamada economia e sobre essa extorsão a que somos submetidos. Cheguei à conclusão que o culpado não é o presidente ou seus ministros. O culpado é você, que elegeu um plano de governo baseado no Estado mínimo, onde o governo não deve intervir praticamente em nada, principalmente na economia. O governo, por sua vez, cumpriu à risca sua política neoliberal. Não agiu quando nossa moeda perdeu valor e permitiu que a produção de arroz, que já era escassa, fosse exportada e que a soja que tinha em abundância fosse vendida sem nenhum controle. O mesmo descontrole ocorre com outros produtos básicos. O governo não pode interferir porque o Estado é mínimo e é bom para o desenvolvimento da economia. Mas, sinceramente, é bom para quem? Então, antes de ficar culpando o Covid e o isolamento pela alta de preços, pensa um pouco. Essa história de que o Brasil produz alimentos para o mundo não me serve quando começa a faltar para nós. Né? Tu veja, está aqui, ele sintetizou muito bem. Né? O cidadão soledadense que fez a mesma coisa que nós, né, Léo? Parou, pensou, pesquisou, provavelmente foi, né? E analisou. E aí o presidente da República, né? Porque sempre, essa gente, quando tem que dar algum tipo de explicação, primeiro que eles não acham que tem que dar explicação. E o governo sempre que tem que dar explicação. Acho que é uma postura absolutamente inversa. Se um dia a gente governar esse município, espero que a gente governe, a gente tem que dar explicação o dia inteiro, 24 horas por dia, porque a gente é prefeito, ou é vice-prefeito, ou é vereador, ou é alguma liderança, a gente tem que dar explicação sim, mas dar explicação correta, sincera, honesta, franca, fraterna, solidária, né? Como disse o Zé Nunes, né? Sorrir juntos, chorar juntos, se for o caso, né? Porque as notícias vão ser boas e não tão boas, é assim que é a vida. Agora, o custo de vida no Brasil ele aumentou, não tem nada a ver com R$600, não tem nada a ver com vontade de mercado. O mercado quer vender. O mercado, se o arroz estiver mais barato, melhor. Ele quer garantir a margem de lucro dele e vender e lucrar. É isso. Eu não entendo esse mundo que eles chamam nós de comunista, mas quem não entende capitalismo é eles. Porque, pelo amor de Deus, como é que tu não vai ter uma regulação para garantir abastecimento? Falta, eles chamam a China comunista, falta abastecimento para aqueles bilhões de pessoas que moram lá? Não falta, sabe por quê? Porque eles regulam estoques, porque eles pensam no seu povo. Aonde que falta? Aqui, no neoliberalismo tupiniquim aqui. E não é só com arroz, né, gente? Eu estava olhando aqui, ó. Leite longa-vidas, óleo de soja, né? Feijão. O feijão até tem uma outra razão, entendeu? Você deu uma estudada hoje, tem mais a ver com a seca e tal. Mas também, se a gente tivesse estoques, né, facilitaria mais para a gente poder reagir hoje. Então, é muito triste a gente ver isso. E a gente precisa de programas. As pessoas, mas o que isso tem a ver com o município? Tem a ver que as pessoas passam fome aqui no município. Tem a ver que as pessoas trabalham aqui. Tem a ver que o custo de vida acaba estourando aqui. Então é isso que lideranças municipais, estaduais têm que estar focadas. Eu acho que, infelizmente, a gente está mal, a gente está pensando pouco, né? A população entra nessa questão, mas eu odeio o PT. O Matheus deu uma resposta boa hoje de manhã, né? O cara perguntou para ele, mas uma parte da população é antipetista. Ele disse, eles não gostam de nós, agora nós vamos debater política, né? Nós não vamos ficar quietos porque tem alguém que quer que a gente fique quieto. A gente vai conversar, a gente vai ser franco, a gente vai ser bastante tolerante, a gente vai ouvir bastante, inclusive quem tem críticas a gente pode fazer, pode aproveitar esse momento agora, me criticar, me perguntar, não tem problema nenhum, né? Agora tem que vir para o debate, né? Porque a desculpa da corrupção a gente não aceita.
Porque eu não sou corrupto. Porque eu luto contra a corrupção a minha vida inteira. Porque eu nunca malversei dinheiro. E que se teve problema de corrupção no meu partido, no MDB e no PSDB, teve muito mais. Muito mais. Mas muito mais mesmo. E tão solto aí dando risada do povo, como é o caso do Aécio Neves, do PSDB, que tem candidato de Soledade, e é o caso do MDB com o Michel Temer, que também agora é embaixador do Bolsonaro. Né? O Bolsonaro que dizia nova política, que não queria esses velhos caciques, chama para o seu lado no governo um velho cacique, né? Um velho cacique conhecido como é o Michel Temer. Então, se querem debater corrupção, moralidade, família, qualquer coisa nós estamos dispostos, porque nós temos vida pregressa para isso. Né? Não temos medo do debate. Infelizmente, quem está sofrendo com toda essa falta de racionalidade no debate político no Brasil, Léo, é o povo. É o povo pobre que perdeu o poder aquisitivo e é o povo pobre que recebe esse tipo de orientação daquela liderança empresarial, que troca o arroz pelo macarrão. Sabe? É uma coisa ridícula, né, cara? O governo não fez a sua parte, que foi pensar no abastecimento das pessoas, e aí fica empurrando, fazendo um debate moral sobre uma coisa que é, de fato, comercial, que é pensar a vida na sociedade. Contigo, mestre Léo. A gente tem uma visão bem complicada disso, porque é o momento, como tu disse, quem mais sofre, na verdade, são as pessoas mais carentes, mais pobres que nós temos no país. E isso nos preocupa muito, porque tira o poder aquisitivo deles e tudo. Já está baixo o poder aquisitivo, ainda baixa mais onde sobra a mercadoria, os produtos de primeira necessidade, principalmente, e isso é complicado. E tu falou aí na questão que nos chamam de comunista. Então, o Lula foi o comunista maior capitalista que teve na história do Brasil, né? Porque ele era comunista e ele rejeitou essa economia de tudo quanto é jeito. E quando o Lula disse que a economia só funciona onde as pessoas mais humildes têm dinheiro, eles não acreditavam nisso. E foi nesse período que o país se movimentou mais, foi quando os mais pobres, pessoas mais pobres, tinham dinheiro para movimentar a economia, para gastar, para o consumo e tudo. E aí se movimentou a coisa. Se compraram um carro, fizeram casa, até viajavam de avião. Quando na época do Lula se discutia se o pobre podia viajar de avião, hoje se discute se o pobre pode comprar arroz ou não. Quer dizer, olha a diferença que tem de discussão entre um governo e outro. E as pessoas não querem entender muitas vezes. E aí vem para esse debate, é a única coisa que ele sabe dizer, que o PT é ladrão. E é como disse também, eu não tenho esse desmérito de me chamar de ladrão, porque eu não sou. Quer dizer, eu acho que tem que haver um certo respeito nisso aí. E como tu disse, eu quero esse debate, nós queremos esse debate, nós do PT, nós da nossa candidatura, juntamente com nossos vereadores e o partido, nós queremos esse debate aqui em Soledade. Quem é os partidos, como o governo, e por que chama o PT de ladrão e deixa os outros partidos de fora. Nós queremos esse debate, tem que vir para esse debate, eles têm que alimentar isso aí junto com a gente. Tem que vir para nós debater, mas não pode fugir, né? O debate, como fugiu o presidente, e hoje está eleito esse cara aí, porque ele não apareceu nos debates. Então, quer dizer, nós aqui em Soledade, o Alisson quer o debate. Pois não. Pode falar, tu falar alguma coisa? Pois teve uma rádio que convidou para o debate, estava marcado para sábado, né? E os outros dois correram da raia. Né? A outra candidata e o pré-candidato inventaram as desculpas, né? Tem que falar com os superiores. Mas nós estávamos prontos. Então eu digo o seguinte, pode marcar, tô dentro. O nosso candidato a prefeito, que é a pré-candidato hoje, que no domingo nós vamos homologar ele está pronto para o debate. Foi convidado, nós aceitamos o convite, e ontem ele recebeu um retorno desse convite, dizendo que o debate estava suspenso, porque as outras duas candidaturas alegaram diversas coisas para não participar do debate. Desculpas grandes para não debater. Então, quer dizer, nós estamos preparados, e nós queremos esse debate, porque nós queremos debater o programa municipal, juntamente também com o programa para não fugir, porque essas duas candidaturas aí que estão se apresentando, elas apoiaram o Bolsonaro e agora não pode fugir. Elas têm que vir e mostrar a quem elas apoiaram, ao Leite e ao Bolsonaro. Uma não apoiou o Leite, é correto? Uma apoiou o Sartori. Mas a nível nacional, as duas apoiaram o Bolsonaro. Então nós temos que
discutirmos, e através da discussão do debate nacional e estadual, nós vamos chegar no municipal, porque tudo vem englobando uma coisa atrás da outra. Bom, meu querido, em função desse debate, dessa primeira pauta que nós tínhamos do debate, da questão do custo de vida a nível nacional, para nossa surpresa, a surpresa do Rio Grande do Sul, nesse momento tão terrível de pandemia que a gente está vivendo, momento de desempregos e tudo, o nosso querido governador Leite, Eduardo Leite, ainda busca apresentar uma reforma tributária, que, na verdade, para mim, ela não é uma reforma tributária, é um tarifaço, né? Porque ele está buscando resgatar impostos e tudo que já não existiam mais, que tinham sido já excluídos, e ele está buscando resgatar isso aí para suprir uma necessidade dele, na qual ele disse na campanha dele que o outro governador estava com a bunda, desculpa a palavra, estava com a bunda sentada na cadeira, que era só uma questão de fluxo de caixa, que ele ia resolver tudo, e os problemas do Rio Grande do Sul iam acabar todos. E agora, 1 ano e meio depois, ele me apresenta o quê? Vem apresentar para a Assembleia Legislativa uma nova reforma tributária, onde o imposto direto ele vai ter problema na vida das pessoas, já que é essa tributação que ele tá botando, e eu vou falar mais na questão de alimentos hoje, porque, na verdade, se nós formos falarmos toda essa reforma tributária que o Leite está botando, nós vamos passar aqui uma noite inteira, um dia discutindo, porque são vários itens. Mas eu acho que vamos mais nos apegar na questão alimentícia, que está um problema hoje já a nível nacional, e que o Leite está tentando trazer mais problemas ainda para o Rio Grande do Sul. E isso incide diretamente no insumo, principalmente. Ele quer tarifar insumos, que esse insumo que vai no produto lá da lavoura, lá, o adubo, enfim, todos os insumos que tem para botar na lavoura, nas hortas e tudo, e ele quer tarifar isso aí. Com isso, o que faz? O que ele vai fazer? Trazer o preço maior para o consumo final, o consumidor final. E isso é um problema seríssimo que a gente tem. Porque dessa forma ele vai onerar mais os pobres e, com isso, vai desacelerar as cadeias produtivas e, com certeza, vai cair a produção, vai cair tudo. E, com isso, também, com tudo isso, com todas essas questões que eu estou falando, o que vai incidir também? Vai incidir lá no final, que é o desemprego. Então, é um momento bem complicado que a gente está vivendo. É um tarifaço bem alto. As pessoas, às vezes, não têm noção do custo que isso vai incrementar na vida do dia a dia das pessoas, porque são números bem grandes e que a gente vai ter que debater durante também a campanha, também, isso aí, porque são números bem complicados. Ele vai mais ou menos, eu vou dizer para ti, ó, em 76% vai impactar nos produtos de alimentício. 76% desse pacote, desse tarifaço, ele vai incidir direto no produto alimentício. Então, é uma coisa bem complicada. Ele vai subir, só para vocês terem uma ideia, ele vai subir a alíquota, pão, leite, principalmente todos os hortifruti granjeiro. Hoje existe uma questão da alíquotas do ICMS desses produtos, é 0%. Não se paga a alíquota de ICMS sobre esses produtos. Só para te ter uma ideia, Alisson, e pessoal que está nos ouvindo, ele quer subir de 0% para 17% a alíquota sobre esses produtos. É um momento bem complicado. Então, quer dizer, isso aí vai atingir direto em quê? Na cesta básica, a cesta que a pessoa precisa, as pessoas mais necessitadas precisam, além de todo o contexto das pessoas precisam, mas a incidência maior sempre é onde? No menor, no pequeno, e no mais pobre e no mais necessitado. Isso é um problema que esses governos criam, e depois ainda tem a cara de pau de chegar na televisão e dizer, mentirem, que não disseram alguma coisa na campanha política. Mas está tudo gravado. Então, isso aí é um problema seríssimo, e que vai, na cesta básica, incidir, e vai criar incentivos, assim, ó, em vez de baratear, ele em vez de criar incentivos para baratear essa cesta, ele está fazendo ao contrário. Então, é muito preocupante. Só para vocês terem uma ideia também, tinha alimentos que recebiam incentivos do governo para diminuir o preço. Ele quer tirar isso aí também. Esses alimentos que ele tinha, ele botava incentivos, ele tinha uma alíquota de 7%. Hoje ele está querendo ir tudo para 17%. Então, quer dizer, ele quer subir tudo para 17%. Então, nós vamos ter um acréscimo aí no final
no aumento no final do produto, mais ou menos em torno de 150%. E isso é bem complicado, pessoal, porque nos traz problema seríssimo. Isso nos traz produto no arroz, no feijão, no café, no açúcar, na carne, enfim, vai impactar muito a economia e vai nos deixar bem complicado no final. No final, o produto final lá, desculpa, eu falei errado, 150% vai impactar na questão da suba dos impostos. O produto final, para nós, vai impactar uma suba mais ou menos hoje de 20% na economia do custo da mercadoria, com esse tarifaço dele. Então, é bem complicado. Então, está na hora de também, daquelas pessoas que votaram nos deputados de alguns vereadores daqui de Soledade, vamos falar especificamente de Soledade, porque de irem lá cobrar dos vereadores atuais para cobrarem dos deputados deles que estão lá na Assembleia, que apoiam esse governo, perguntarem para eles o que eles vão fazer nisso aqui. O que eles vão fazer nessa tributação que o Leite está fazendo para defenderem o povo, o mais pobre e tudo. Porque depois, na hora do voto, eles sabem ir lá pedirem o voto, sem escrúpulo nenhum, não defendendo qualquer coisa e deixando o governador apresentar propostas aonde essas duas candidaturas que apoiam o atual governo estadual vão lá e vão votar contra o povo. Então, é muito preocupante, é uma coisa bem complicada. Então, está na hora do eleitor também se dar conta disso aí e ir cobrar do seu vereador para o vereador cobrar do deputado dele. Então, quer dizer, vamos nos unir, vamos tentar acabar com esse tarifaço, porque é a única maneira de nós termos uma economia melhor para nós na nossa cesta básica. Então, eu quero te ouvir, Alisson, também sobre essa introdução que eu fiz aí, vocês coisas. Às vezes até eu me exalto um pouquinho, porque é o seguinte, não, cara, é difícil. Tá bueno, acho que fez uma bela síntese, Léo. Porque às vezes eu vou cumprimentar primeiro aqui. Às vezes tem umas pessoas aqui que ela vai fazer intervenção, depois eu dou uma complementada, mas tu já fez um apanhado bom. Imagina, uma reforma que cai sobre alimentação, ela não pode ser boa pro povo, né? Porque o povo tem que comer. Mas quero cumprimentar aqui. Oi. Só para dizer uma coisa, hoje eu sintetizei hoje a questão alimentícia, mas nós temos ainda a questão dos remédios, a questão de combustível, até o IPVA. Combustível. Tem vários e vários que nós vamos ter que debater futuramente nessas lives para chegarmos a alguma conclusão e dizer como é que esse governo quer governar. E aí entra naquilo que eu sempre bato. As pessoas têm que entenderem como é que os partidos fazem o seu governo. Isso é importante para as pessoas saberem como é que vai se governar a Soledade. É verdade. Aliás, os dois partidos que têm pré-candidatura, em que pese eles tenham disputado o segundo turno por um acaso, porque são da mesma linha política, eles estão juntos no governo. O MDB está junto no governo do Eduardo Leite, tem secretarias, tem secretário, é base de sustentação. Fizeram até uma firula na votação ali, que tirou os 14% dos aposentados do Estado. Fizeram uma firula, a bancada do MDB, mas chegou na hora, votaram com o Leite. Né? E agora estão fazendo firula na reforma tributária, mas chega na hora, vão votar com o Leite também. Para aumentar a tributação, inclusive, do leite, se me permite o trocadilho. Né? Mas uma coisa importante é mostrar um detalhe muito importante que tem na questão de como se governa. Nos dois governos petistas dentro do Estado, tanto no do Olívio como no do Tarso, não veio me dizer que não existia a crise, porque nós pegamos um Estado com crise. E nós nunca reclamamos dessa crise. Pelo contrário, nós buscamos soluções, enquanto eles procuram desmerecer os governos anteriores para justificar as má gestão deles. É verdade. Quero cumprimentar aqui os nossos pré-candidatos e pré-candidatos à vereança, estão todos nos ouvindo aí. Cumprimentar a Bianca Spinelli, né, ela que é funcionária de escola, a Lisane Prates, que é professora, a Terezinha Freitas, que é diarista, a Andréa Pedroso, que é professora, o Raul, que é um pequeno comerciante lá do bairro Botucaraí, o Lúcio Eugênio Bueno Dias, nosso amigo carteiro, o Fael, que é comerciário, né, o Fael lá do bairro Expedicionário, o Valmir Ferreira, que é vendedor, representante comercial, o João Pedro Trautmann, que é músico, né, o João Pedro eu vi entrando agora ali, o bicho velho, e o Antônio Maciel, né, o popular Toinho, que é lá da comunidade de Passos Loureiros, é agricultor, todos e todas aí nos acompanhando, Léo. Nós vamos falar também sobre a importância dos mandatos de vereador já. Só antes tem umas duas intervenções aí, né, Geis?
Zeca Borges, ele escreveu que a lógica do pobre de direita é que ele ganhou o que não poderia ganhar no governo do PT. Agora ele vai pagar. André de Carvalho Pedroso. Uma lógica meio brava, né? Já não dura. era para terem me ajudado. Eu não merecia isso. É uma coisa maluca, né? André de Carvalho Pedroso, nossa pré-candidata. Isso. Vereadora. Exatamente, o povo não pode ficar sempre à mercê da falta de gestão do governo federal. O Zeca me perguntou sobre o orçamento participativo, né? Isso, ele perguntou. Isso. Obrigado, Zeca. O Zeca é um amigo já de longa data. Zeca, as duas figuras que nos inspiram nesta caminhada, de forma muito especial, dentre tantas, né, são o Olívio Dutra, justamente pela questão da participação popular. E nós falamos muito sobre isso na live com o Zé Nunes, né, Leão? O Zé Nunes foi 8 anos prefeito e eu saí muito feliz terça-feira, porque é bom a gente ver exemplos assim dentro da participação dar certo. Eu me criei ouvindo o Olívio Dutra, cara. E o Olívio dizendo, não é só discutir receita e despesa, é discutir toda a questão pública dentro das assembleias do orçamento participativo. Nós debatemos, por exemplo, dentro do governo do Olívio Dutra, a criação da nossa região do Alto da Serra do Botucaraí. E não envolvia orçamento. A princípio não envolvia orçamento. Hoje, claro, o orçamento também faz essa minha obra, mas não envolve, por exemplo, aumentar ou diminuir o orçamento. O orçamento é o mesmo, né? Mas envolvia uma questão geopolítica, da gente se reconhecer enquanto região. E o Olívio disse, nós vamos discutir sim dentro do orçamento participativo. A unidade da UERGS, o Tarso Gendes vai discutir sim dentro do orçamento participativo, e hoje está aí a unidade da UERGS. Né? Então, essa questão de aproximar, do governo estar junto, do prefeito ouvir a população de verdade, não é ouvir para se gavar, não é ouvir para não tomar nenhuma mijada, nenhuma crítica, não, é para ouvir de fato, e se tiver que tomar alguma crítica, que tome, e que respeite aquela pessoa que está fazendo a crítica, ouça as suas razões, e se puder atender, atende, se não puder, dá um jeito de atender, e se não puder mesmo, chora junto, né? Porque é isso, é assim, não tem o que fazer, né? Tu tem que ser franco na questão pública, para que as pessoas saibam, e não só, eu sou prefeito aqui para apresentar o asfalto novo, mas eu não sou prefeito quando tem problema na vila, quando dá problema na unidade básica de saúde, quando o médico resolve não ir trabalhar, ou trabalhar muito menos daquilo que é contratado, ou quando as máquinas estão dentro das fazendas, não intervém para que elas funcionem onde tem que funcionar, nas pequenas e médias propriedades e nas estradas, né? Então, eu acho que a participação popular permeia tudo isso, né? Os caras, por exemplo, falam, o Zé Nunes deu um exemplo bom para nós terça-feira. Os caras fazem esse debate sobre o CC. Tu acha, Leão, que se nós estiver governando, se nós tiver assembleias do orçamento participativo mensal e assembleias de análise dos serviços públicos, que é uma assembleia importante, tu vai no bairro só para saber como é que está o serviço público naquele bairro, desde o posto de saúde até a coleta de lixo, de entulho, etc. Tu acha que se tiver alguém não trabalhando, não vai ser denunciado? Publicamente, inclusive? Vai, né? Então, por isso a participação é importante. Então, Olívio Dutra nos inspira e Brizola nos inspira pela questão da educação e da cultura, gente. Nós vivemos tempos difíceis no Brasil, onde a racionalidade não é levada a sério. Como nós estávamos debatendo aqui a questão do preço do arroz, alguém poderá discordar da gente, mas é uma análise racional que a gente pesquisou e buscou compreender a economia. Não é assim, o dono do mercado é do mal e ele quis aumentar. Sabe, não é isso. Né? Não é como se fazia com o velho do saco para as crianças nos anos 80, né, gente? Fica quieto, senão o homem do saco vai te pegar. Não é assim. A explicação para a gente adulta, inclusive para a criança hoje, ela tem que ter um nível razoável de racionalidade. E para isso a gente precisa de educação, de cultura, de verdade, né? Parar com essas culturas enlatadas e produzir cultura sobre a nossa vivência e abrir a mente das pessoas no bom sentido, abrir para que elas possam se compreender no universo. Então, respondendo, demorei para responder, mas a pergunta é importante. Vai ter sim orçamento participativo, Zeca? Tem mais uma pergunta, né, gente? Acho que é a da Julinha. Sim, ela quer saber o que vai ser feito a respeito dos catadores em Soledade.
Watson, Julinha, oi. só um minuto. Não, só quero complementar essa tua fala aí, que é todo governo participativo popular, a tendência normal a ter o orçamento participativo. E assim, ó, eu não abro mão, se nós chegarmos na prefeitura, eu não abro mão de ser um agente que vou estar na rua, cuidando para ver os problemas que tem o município e tudo. Eu não abro mão disso, porque eu acho que nós não podemos ficar dentro de uma prefeitura. Até porque eu acho que se tu fechar na prefeitura, tu morre, homem. Tu não bom, se me deixarem fechar numa sala, eu acho que aí tu vai ter um problema de criar até aí tu vai ter que criar um problema de criar até uma questão de um hospício aqui para me internar, porque eu não consigo viver fechado. Eu tenho que estar lá trabalhando. E outra coisa que eu quero botar que tu falou aí, até foi importante tu falar, que eu tinha até esquecido. A quem não assistiu a live de terça-feira com o José Nunes, com o deputado, que ele foi prefeito por 8 anos em São Lourenço, desculpa, e além de ser 8 anos prefeito, ele fez um sucessor dele lá em São Lourenço. Vocês assistam, porque foi uma aula, de modo geral, de participação popular, de administração pública, de como se governa um município que estava um município quebrado, um município sem poder nenhum em políticas públicas, e ele transformou isso em um município visível a todo mundo e sendo exemplo para a região sul, que eu sou de lá, eu sou da região, é um exemplo de município para a região sul, enquanto o José Nunes foi prefeito de São Lourenço. Então, eu peço a vocês, os que não olharam, não assistiram a live, busquem a live lá e assistam, porque foi uma aula de aprendizado para todo mundo, inclusive para mim, para o Alisson e para todas as pessoas que quiserem saber o que é uma administração pública e o que é uma administração pública popular e democrática, onde existe o orçamento participativo. Exato, foi muito boa. Eu aprendi bastante, além de aprender, eu saí muito entusiasmado de que dá certo, quando é feito com coragem, com determinação, dá certo. Quero responder a Julinha, não esquecer aqui. Julinha, nós temos que melhorar toda a questão do nosso resíduo sólido, ou seja, vamos chamar de lixo, mas é material reciclável, é resíduo sólido, né? Nós temos hoje só a coleta, sem coleta seletiva, uma área de transbordo que nós lutamos para fazer lá em 2013, 2014, tá um horror, estão enterrando lixo lá, tá? Já há um bom tempo, nas cabeceiras do espraiado, né? E para a política para os catadores foi doado uns carrinhos e mais nada, ou seja, como se fosse um mundo à parte, né? Como se fosse assim, tá dado os carrinhos, terminou. Não, nós vamos organizar, articular, ajudar a formar cooperativa ou outra forma de economia solidária, né, para que tenha mais dignidade, né, ou seja, que possam trabalhar com mais segurança, inclusive segurança previdenciária. Sabe que uma das coisas que eu mais levo a sério na vida, não é porque eu sou filho de fiscal da Previdência, ou é também, porque eu aprendi isso, mas as pessoas não trabalharem sem contribuir para a Previdência, Leão, as pessoas ficam doentes, a gente vai envelhecer. Entre tu ter um salário mínimo no fim da vida, ainda que seja baixo, e nada, é muita diferença, gente. Né? Então as pessoas, tudo na informalidade, tudo com dificuldade, nós temos que ajudar, que organizar. Nós devemos ter hoje cerca de 100 famílias que são catadores, assim, que são fazem da profissão mesmo, assim, diária, né? Fazer esse trabalho tão digno, que limpa a cidade, que fazem toda a sua parte para a limpeza e para que dê certo esse fluxo todo, né? O que não está sendo feito é a outra parte, que é do município, que é estabelecer coleta seletiva de verdade, né? Que é ter uma área de transbordo lá que funcione. O que é área de transbordo, gente? A área de transbordo não é para botar lixo domiciliar, é para trazer as coisas e limpar ali, daí separar o que é reciclável, o que não é reciclável. Na verdade, se nós for ver, quase tudo é reciclável, tá? Inclusive, nós temos que aproveitar mais isso. Então, nós estamos trabalhando nossa questão do nosso programa ambiental, incluindo isso, incluindo as famílias. Quem fecha os olhos para essas famílias? Uma vez eu fui conversar e o Lúcio estava tentando organizar quando ele estava na prefeitura e iniciou uma organização sobre isso. E os próprios catadores tinham uma dificuldade para entender que a gente estava falando com ele, porque as pessoas não falam com eles, né? Então a gente tem que olhar mais para as pessoas, a gente tem que olhar mais para quem está na rua, né?
A gente tem que ter esse olhar de sensibilidade e ver que essas pessoas existem, que essas pessoas precisam do apoio do poder público, da visão, do olhar carinhoso, e que esse olhar se transforme em política pública séria, né, para que transforme de fato a vida destas pessoas e com isso a vida da população. A Ana Júlia escreveu aqui mais de 100 famílias que se mantêm através da reciclagem. Exato, é bastante gente, né? Bastante gente. E além de ser bastante, é uma questão. Gente, que cidade a gente quer morar? Uma cidade suja? Uma cidade limpa? Uma cidade que seja capaz de ter um plano para o recolhimento dos seus resíduos? Eu quero morar numa cidade assim. Eu não moro numa cidade assim. Ó. Nós estamos muito atrasados na questão do lixo. Então, Julinha, sempre bem lembrado, sempre bem pontuada essa tua questão. E é uma questão que a gente leva muito a sério. Nós vamos organizar assim, vai melhorar bastante. Só quero complementar o seguinte, que esse pessoal que trabalha com esse material reciclável, na verdade, eles são empreendedores. São empreendedores e são empresários também. Então, com isso, a gente vai ter que organizar a cooperativa, uma ou mais de uma cooperativa, para que eles também se sintam mais valorizados e essa solidariedade chegue a eles também. Um ponto fundamental também nisso é nós conscientizarmos a população em reciclar o lixo em casa, dividir o lixo. Eu, quando cheguei aqui em seguida, no meu terceiro ano de Soledade, a prefeitura até chegou a fazer uma campanha, encaminhar uma campanha. Mas, na verdade, eles encaminharam a campanha, entregaram o panfleto, mas não foram explicar o que acontecia. E depois de tudo dentro do caminhão, tem que ser a coleta separada. Na minha casa, eu fazia reciclagem. Aí o caminhão chegava lá, pegava tudo e botava no mesmo lugar. Quer dizer... Tudo, aí não adianta. Não, na verdade, estava fazendo o pessoal de palhaço para tentar fazer um trabalho sério, que é um trabalho muito sério isso aí, essa reciclagem. Mas tem que ter a conscientização primeira do poder público, não das pessoas. O poder público tem que ter essa responsabilidade e fazer com que esse material seja dividido em casa, mas a partir da saída de casa, ele tenha o seu destino certo. Aí as coisas funcionam. De outra forma, não tem como funcionar. Aí tira a vontade das pessoas fazerem a sua parte desse processo. E precisa energia, né? E capital, e política, e se botar... Por que os gestores não querem fazer isso? Porque precisa conscientizar a população também de que isso é uma questão importante. Né, Léo? Porque o que acontece? A população também, às vezes, só quer que tire o lixo da frente da sua casa. Então tá, mas tem que querer saber mais, meu amiguinho. Tem que querer saber para onde vai esse lixo. Né? No nosso caso, uma parte, gente, está sendo jogada por aí, jogada lá na área de transbordo, jogada nas cabeceiras do espraiado, que depois a gente toma água. Volta. Então tem que prestar muita atenção, é bem pontuado, nós estamos trabalhando nisso aí, Julinho. Estamos trabalhando, vai ser incorporado ao nosso programa de governo na questão do meio ambiente. Geizinha estava levantando os braços, que bem louco. Né? Vamos lá. O Matheus de Marcos. A administração ignorou um projeto de rede onde incluiria os catadores de Soledade em uma rede estadual de comercialização. E do nada diziam que teriam que ser administradores de uma cooperativa. Começaram a casa pelo telhado. Exato, eles não querem participar. É que as pessoas têm dificuldade em querer construir. Eu acompanhei isso. O Matheus é um militante dessa área. O Matheus é militante de referência para nós, especialmente nessa área. Obrigado, Matheus. Realmente teve essa questão. Eu vou ir cumprimentando de novo nossos pré-candidatos e pré-candidatas que estão aí nos ouvindo, né? Estão participando, podem perguntar aí a Bianca, a Lisane, a Terezinha, a Andréia, o Raul, o Lúcio, o Fael, o Valmir, o João Pedro e o Toinho Mazá. Nós já vamos falar também sobre a importância de mandatos de vereadores aí. Né? A Bianca Spinelli, justamente... Grande Bianca aí, olha. Justamente, Leão, só entregaram panfletos e não fizeram mais nada. Eu separo tudo, só que no final acaba tudo no mesmo lugar. Mas mesmo assim, só para tranquilizá-los, a gente também separa e não é colocado fora. Porque essa separação, ainda que jogue no mesmo caminhão, gente, só o fato de não estar na mesma sacolinha, ela acaba ajudando pelo menos o catador depois. E nessa área de transbordo, que ela é obrigatório por lei ir, nosso vai daí para o mormaço, uma parte, né? E facilita e acaba com que esse material ele seja melhor aproveitado. Tá? Mas é pouco, nós vamos fazer muito mais. Podemos fazer uma coleta seletiva séria, né? Que já foi prometida nas últimas 2 eleições pelos que ganharam as eleições.
Sérgio Campos. Boa noite. Será que durante esse governo federal as pessoas vão recuperar um pouco o poder de compra que se perdeu nos últimos meses? Ou é só uma ilusão longe de ser alcançada? Abraço. Oi, Sérgio. Olha, sinceramente, a gente não torce contra, a gente torce que recupere, porque esse país está sofrendo muito. Mas a situação, tudo é que essa gente é maluca, cara, do ponto de vista. Ai, ai, ai. Eu não queria chamar de maluca, Léo. Agora já chamei. Mas, mas é assim, ó, essa ideia. Toda pessoa que pegar a sua ideologia e quiser aplicar assim, eu pegar, mesmo nós, pensar tudo que a gente pensa e vamos, amanhã é realidade. Coleta seletiva. Amanhã todo mundo em Soledade vai fazer. Vai estar só na nossa cabeça, não vai estar na cabeça de todo mundo e não vai estar na cabeça não vai estar nas condições reais. Tu tem que criar essas condições para que isso se torne real. Quem está no Ministério da Economia hoje pensa que o mercado se regula por si só e acredita nisso. Tanto que deixou o povo sem arroz, que é o nosso início da nossa conversa. Pensar que essas pessoas vão mudar de postura, tomara que mudem, que esse exemplo do arroz sirva para eles mudarem, para eles terem mais. E olha, gente, isso não é uma questão entre esquerda e direita, porque no tempo da ditadura já existia a Conab e a ditadura fazia, né, estoques. Né? Não tinha problema de abastecimento no Brasil, acho que nunca tivemos. Né? Agora, voltar essa ideia de fiscal do Sarney, né? Isso não existe. Então, eu, assim, do ponto de vista racional, eu não acredito. Eu acho que o trabalhador vai continuar perdendo. Nós vamos lutar muito. Nós vamos se organizar, o movimento social, as eleições é um momento importante, não votar em quem esse governo apoia, não é por vingança, não é por maldade, não é por nada, é para que o governo, inclusive, se reoriente, né? Para que passe a ouvir mais os setores organizados, respeitar mais o povo, né, Sérgio? Eu acho que isso é importante. Então, esse momento é importante, inclusive, eleger candidatos e candidatas que não estejam orientados, né, por um apoio cego a esse governo, que é um apoio assim messiânico, né? Uma coisa assim, idolatro. Eu não me sai da cabeça esse exemplo do arroz, Léo. Pode ser que eu repita muito. Mas quando a pessoa acredita que o arroz aumentou porque os donos de mercado são do mal, é uma coisa ridícula. Porque daí não eram do mal até poucos dias, e agora viraram. É uma coisa doida. Daí quando, sabe, não dá pra gente aceitar um governo que lida com a vida das pessoas, porque o arroz aumentar R$10, gente, é muita coisa para o trabalhador. Esse custo de vida aumentando no Brasil aí, chegando a diminuir 20% da capacidade de compra, é muita coisa para quem ganha salário mínimo, para quem ganha um salário e meio, para quem ganha R$1.500, vamos traduzindo bem. É muita coisa, as pessoas não conseguem pagar água e luz e comida mais, coisas que conseguiam antes. Só um pouquinho, Alisson. Só para complementar, assim, ó, nessa linha que tu vai, eu torço para que as coisas aconteçam, porque as pessoas, como a gente fala sempre, desfavorecidos, são os mais atingidos. E eu quero agradecer ao Sérgio, a Janice, estão sempre nos acompanhando também nessas lives. É verdade. Agradecer pela pergunta deles. E assim, ó, eu torço que as coisas aconteçam, Sérgio, favoráveis. Mas assim, ó, na minha consciência, lá no fundo, eu tenho certeza, eu acho que não vai dar certo. Porque eles não pensam na camada mais protegida. Eles têm um grupo para defender, eles estão defendendo esse grupo. Então, eles não vão mudar a postura deles, não vão fazer nada. Então, quer dizer, aonde um salário mínimo de um ano para o outro vai baixar, onde é que a gente pode subir o nosso poder aquisitivo? Nunca nós vamos subir. Fica difícil, então, não né? temos. Fica difícil, é verdade. Aí fica difícil. Já está projetado um salário mínimo menor do que desse ano. Aí tu vê como é que a gente vai crescer o poder aquisitivo. E com tudo isso, como eu digo, a cadeia produtiva vai pagar um preço caro porque as coisas não vão ter consumo. Quando não tem consumo, acontece o quê? Cadeia produtiva vai cair e o desemprego vai chegar. Então é difícil nós acreditarmos num governo onde ele só trabalha no descrédito de tudo isso que a gente está falando. É verdade. Tem uma pergunta do João Pedro. Qual o projeto para a agricultura familiar? Ele está perguntando. Baita pergunta. João Pedro, nosso pré-candidato a vereador, boa noite. O João Pedro é músico, acordeonista. Quem que achou?
Casa gaiteiro, não, o João Pedro é acordeonista. Inclusive, ele tem formação superior, né? E gaiteiro dos buenos, né? E gaiteiro dos buenos, né? Essa pandemia mostrou, inclusive, quem dizia que músico não era profissão, né? Às vezes pergunto, mas tu só toca ou tu trabalha? Né? É uma ofensa, né? Pô, a pessoa é músico, cara, faz música. Veja o quanto faz falta para as pessoas agora música, arte, cultura, baile, dança, né? As pessoas adoecem, né? João Pedro, obrigado pela participação. Nós temos uma preocupação muito grande com a agricultura familiar. E essa questão nós tratamos, ou seja, precisa da infraestrutura, ou seja, estrada, água, energia, tá? A nossa infraestrutura no interior não é das mais horríveis. Até comentei na live com o Zé Nunes. A situação agora, o prefeito vai dizer que as estradas todas estão boas. A outra oposição, que na verdade é tudo farinha do mesmo saco, estão junto no governo do Leite, estão junto no governo do Bolsonaro, estarão juntos se um deles vencerem as eleições, um vai convidar o outro para fazer parte do governo, né? Então é tudo do mesmo. Vai ficar dizendo que as estradas estão ruins. E as duas coisas são verdade. Se tu pegar uma estrada que está ruim, ela está ruim. Mas pegar uma estrada que está boa, ela está boa. Né? Acontece que a nossa malha viária em si, ela não está horrível. Tá? Quem viesse dizer, seria muito cômodo nós como pré-candidato, está tudo um horror no interior de Soledade. Não é assim. Tá? Tem coisas para melhorar. Nós temos que garantir isso, tá? Mas nós temos que trabalhar a questão de projetos para produção. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos trabalhar com assistência técnica, se aproximar da Emater, fazer com que o produtor rural possa produzir, possa ter onde vender, criar canais de comercialização. A nossa feira do produtor, Leão, que eu estava falando que tinha 8, 9 produtores, não sei se chega a isso. Hoje vieram me falar que tem 5 ou 6. São 1.355 propriedades. Destas, 1.128 com menos de 100 hectares. 584 com menos de 10 hectares. Se nós não levar projeto de fruticultura, de tantas outras coisas que podem ser desenvolvidas nas pequenas propriedades com as famílias, elas não vão ter renda e vão continuar a pobreza no campo, como infelizmente tem muito. Né? Não é uma pobreza tão forte como é na cidade, né? Porque consegue ter alguma coisinha, algum bichinho, alguma coisa, mas é uma pobreza, as pessoas vivem com dificuldade. Nós precisamos potencializar isso. Então, no nosso programa está contemplado a agricultura, assistência técnica de qualidade, né, para que o produtor possa investir em algo diferente. A questão do empreendedorismo rural, facilitar crédito, tanto através do Banco do Empreendedor, quanto das outras, queria fazer projetos para que acessem outros, nos bancos em geral, em especial nos bancos estatais, né? E criar locais de comercialização, além da feira do produtor, de repente levar essa feira do produtor para a praça, para ao longo da BR-386, nós temos o Shopping das Pedras, dá para fazer uma conexão com o Shopping das Pedras, enfim, nós precisamos movimentar isso. Nós não podemos viver numa cidade com 1.355 estabelecimentos agropecuários, sendo 1.128 pequenos, ou seja, com menos de 100 hectares, e nós ter 5 ou 6, vamos deixar 7 ou 8, tá? Como eu estava dizendo na feira, e nós ter 5 ou 6 agroindústrias. Nós temos que ter um programa forte de agroindústria, para que as pessoas possam acreditar nessa proposta e investir nessa proposta da agroindústria e poder vender. Né? Inclusive, tu me falou em ter, de repente, um ponto lá, vai virar comerciante também, né? De repente, ter um ponto lá e ter vários pontos na cidade de comercialização. Fazer a adesão ao SUSAF, que é o selo estadual que permite vender em mais de um município. Tu acredita que Soledade está desde 2012 existe o SUSAF? E nós até agora não fizemos a adesão, que é o município dizer lá, eu tenho aqui a minha unidade sanitária e eu vou entrar aqui no SUSAF e o nosso queijo, nosso salame, nosso produto de origem animal pode ser vendido em Mormaço, em Passo Fundo, em Fontoura Xavier, enfim, na região toda, no estado todo. Os caras não fizeram isso. Então, todas essas coisas estão contempladas e nós levamos muito a sério isso. Achamos, inclusive, que essa é uma das saídas. Já falamos também do Vale Feira e de uma complementação no Bolsa Família, um dos dois ou até os dois, daí tem que ver o orçamento, para que as pessoas possam investir na feira. Então, o produtor, além de produzir, tem que ter garantido canais
de comercialização, né? Resumidamente, o nosso programa na agricultura familiar. Isso se chama diversificação nas pequenas propriedades. Nós não podemos deixar eles viver só de uma plantação, alguma coisa. Nós temos que buscar a diversificação. Tem a piscicultura também, tem vários itens que a gente pode fazer. E além disso... Além disso, João... aqui, também, inclusive com a matéria regional que nós conquistamos, e o município não se aproxima. E o João, e tem também a questão das hortas comunitárias, que nós vamos fazer também com bastante ênfase, vamos trabalhar em cima disso aí, porque temos que acreditar também que nós temos que ter uma alimentação básica em casa também. Então, vamos procurar hortas comunitárias. Nas escolas também vamos incentivar também a horta das escolas, porque as crianças incentivam os pais depois a fazer as suas hortas em casa. Ô, Alisson, acho que a gente falta... Tem 5 minutos aí. Acho que a gente tem que encaminhar, tem a questão dos vereadores também. Exato. Tem mais alguma pergunta? Eu quero falar sobre essa questão da importância de mandatos de vereadores. Tá, então eu quero só fazer assim, eu vou fazer também já a minha despedida e já deixar para ti também depois o caminho para fazer essa parte aí. Eu quero agradecer... Vamos falar de vereador aí, é importante. Tá, eu já vou. Pode falar, se não passar de 1 hora, não tem problema. O pessoal tá ali, tá assistindo, tá legal, então vamos lá. Tá bom, então. Então vamos lá. Vamos ficar 2 horas proseando aqui, então. Aí vai ficar bem bom. Só que me faltou o mate hoje, né? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer... Eu tô tomando água hoje, aqui, não é? Eu também. É água, não é cachaça isso aqui. Tu acredita que a cachaça vão aumentar o ICM, rapaz? Olha, os meus amigos da cachaça aí, por favor, né, cara? Por favor, o leite quer aumentar o ICM da cachaça e do vinho, cara. Aí é complicado. Meus queridos, eu quero fazer um agradecimento especial e uma manifestação aos nossos guerreiros, 4 guerreiras e 6 guerreiros, que vieram para a luta junto com nós, estão nessa caminhada junto com nós, fazendo esse enfrentamento, sofrendo as dificuldades que sofre essa cidade, porque aqui é onde tu te apresenta de esquerda, tu tem um problema meio sério, e eles não tiveram medo. Eles vestiram a camiseta do partido, vestiram a camiseta a qual nós fomos convidados, eu e o Alisson, primeiro o Alisson fez um convite, posteriormente, quando eu me apresentei como pré-candidato, eu acompanhei o Alisson em algumas visitas. Eu quero agradecer de coração. Primeiro eu vou fazer para a ala feminina, e vou botar em ordem alfabética para não criar nenhum problema. Quero agradecer a Andréia, quero agradecer a Bianca, quero agradecer a Lisiane e quero agradecer a Tereza. As 4 guerreiras que estão aí fazendo esse enfrentamento junto com a gente, nessa disputa ferrenha, um desafio super difícil, super delicado, mas elas não se omitiram e estão aí fazendo essa luta e buscando o seu espaço junto à sociedade para mostrar lá na Câmara de Vereadores qual é o papel da esquerda e da esquerda feminista. Isso eu quero agradecer a vocês. Quero agradecer aos 6 guerreiros também que estão nos acompanhando aí, que não mediram esforço para nos acompanhar e estão na luta junto com a gente. Ao Fael, ao João Pedro, ao Lúcio, ao Raul, ao Toinho e ao Valmir. A vocês, os 6, muito obrigado também da parte do Alisson, a essas candidaturas desses guerreiros, e vamos fazer esse enfrentamento com muita determinação, e eu tenho certeza que nós vamos ter êxito no final dessa caminhada, porque nós lutando com coerência e trazendo a verdade a público, eu tenho certeza que a gente vai vencer. Está no momento de nós revitalizarmos a Câmara de Vereadores, e eu acho que esse momento é agora. Então, vamos nos mostrar bastante ênfase, vamos trabalhar, vamos participar junto da campanha aí da majoritária junto também, e eu tenho certeza que nós vamos ter êxito desses 10 guerreiros, pelo menos eu tenho certeza que 2 nós vamos botar lá na Câmara para ter lá uma participação popular também, mostrarmos como é que se faz uma administração lá, uma assembleia, uma Câmara de Vereadores, com 2 vereadores populares lá. A questão do vereador, nós íamos debater, eu quero só fazer um momento aqui, Alisson, depois tu complementa aí. O papel do vereador numa Câmara de Vereadores. Bom, ele tem o papel de fiscalizar, de propor leis de interesses da população, de votar os projetos que são passados pelo Poder Executivo, de organizar serviços dentro da Câmara de Vereadores e, no principal, representar as necessidades da população de uma forma para que seja em bem comum de todos. Esse é o papel do vereador. Fora isso aí é complicado porque tem os vereadores que fazem papéis que não é
o direcionado ao vereador, ao papel principal que é o vereador, que é fazer isso que eu disse. Então, companheirada, muito obrigado por fazer parte desse momento junto com a gente aí, e eu tenho certeza que agora, domingo, depois da homologação, vocês vão ter êxito nessa caminhada aí, nós vamos trabalhar juntos para que nós possamos construir dentro da Câmara de Vereadores 2 mandatos populares aí, para que a gente tenha vez e voz lá na Câmara para mostrar para a população o apoio que a gente dá a eles. Alisson, está contigo agora. Agradeço a todos que participaram da live junto com a gente e deixo para o Alisson fazer o cumprimento final aí. Um grande abraço e uma boa noite a todos. Exato, obrigado, Leão. Eu reafirmo todos os cumprimentos aí aos companheiros e companheiras pré-candidatos e pré-candidatas já nominados 3 vezes hoje nessa live. Que bueno, e obrigado pela companhia, pela coragem. Gente, eu tenho um pensamento muito sério sobre a política, cara. As pessoas têm que levar a primeira coisa, levar a sério o voto para vereador. Não adianta votar porque é conhecido, porque me deu uma carona, porque não sei o quê, porque me deu... Gente, tem que ter o representante na Câmara de Vereadores. Há uma ligação muito direta entre os deputados estaduais e federais e os vereadores. Os partidos que fazem vereadores são os que elegem o nosso Congresso. O nosso Congresso é muito o retrato das nossas câmaras de vereadores. E a gente adora falar mal do nosso Congresso. Às vezes a gente fala mal da Câmara de Vereadores também, mas não se inteira do que um vereador deveria fazer. Um vereador, na minha modesta opinião, ele tem que ser um articulador da sociedade. Ele não adianta ele ir lá numa comunidade hoje e tirar a foto de um buraco e fazer um brinquedo. Não adianta. Ele tem que articular aquela comunidade, organizar, ajudar na organização e não substituir aquela comunidade, estar junto com aquela comunidade. Quando eu estive vereador, eu tentei fazer isso, né? E conseguimos algumas coisas importantes. Por exemplo, havia na época, do prefeito Hélio Lodge, ele fechou um monte de escola no interior lá. E umas quantas nós não deixamos fechar. Eu participei disso, mas não é que eu impedi. Eu ia nas comunidades e as comunidades se organizavam. Tem um exemplo aqui, a Escola José de Anchieta, aqui no Pós-Generoso, que hoje é uma escola modelo, e eles queriam fechar. Uma delas, aqui no Rincão também. Agora eles já fecharam, mas na época não conseguiram. Aqui no Rincão dos Lauter. Por quê? Porque a gente se organizou, as comunidades fizeram reunião, exigiram do prefeito, falaram com os vereadores e não deixaram. E eu não substituí nenhuma comunidade, as comunidades lutaram. Olha, fui um representante político, obviamente, porque eu já tinha mandato, mas eu tentei organizar, levei a informação correta, fazer uma mobilização para que as coisas derem certo. O vereador tem que ter pautas muito claras, tem que ter vamos dizer assim, um compromisso realmente social e popular de ser um agente de transformação e fazer da Câmara de Vereadores um lugar. O que é o parlamento, gente? É de parlar, vem do latim, é falar. O que um vereador pode fazer é falar. Então, ele tem que falar, ele tem que expressar isso. Mas isso tem que estar, como diria o Adão Preto, um pé na luta e outro no parlamento. Tem que estar em permanente diálogo com a sociedade. E não substituir a sociedade. Não pode substituir a sociedade. Ele tem que ser uma representação para fortalecer a participação dessa sociedade. O Leão é empresário, não vai substituir, se ele fosse vereador ou vice-prefeito, como espero que ele seja, ele não vai substituir os empresários. Ele vai fazer o diálogo com os empresários. Ele vai continuar articulando isso para que as políticas sejam melhor desenvolvidas e melhor apresentadas para o conjunto da sociedade. Então, é um cargo importante. Nós tivemos, por exemplo, aqui em Soledade e em outros municípios, por exemplo, debate sobre violência contra a mulher, debate sobre a questão da exploração sexual infantil, debate sobre o mundo do trabalho, debate sobre o desenvolvimento. Tivemos há mais de 20 anos, Léo, um vereador chamado Zeca Martins, em Soledade, organizou um fórum estadual sobre a malha rodoviária de Soledade. Mais de 20 anos. Nós estamos quantos tem, gente? Antes de tu nascer, foi em 93. Já tem 25, 27 então. 27 anos atrás. Não tinha estrada para Barros Cassal, para te ter uma ideia. Não tinha várias ligações asfálticas na região, para o Mormaço, não tinha. E ele organizou. Nós tivemos participação dos vereadores em Soledade, nem vou falar, e nem são do meu partido. O Zeca era do velho MDB, o Zeca Martins, e o
foi inclusive candidato a vice-prefeito, eu lembrei disso agora, né? Eu nem estava na minha pauta para falar disso. O cara do PDT agora, ele foi embora daqui. Ele fez um debate sobre ensino superior, a necessidade de novos cursos, né? E conseguiu trazer um curso de Direito, que inclusive me formei, primeira turma, né? Fez esse debate dentro da Câmara de Vereadores, audiências públicas, né? Saiu do negócio de ter uma luz quebrada, liga lá, prefeito, né? Tem um buraco na rua, que são coisas importantes, mas são coisas que eu acho que têm que ser pautadas num outro nível. Eu, quando tinha essas coisas, vou dar um exemplo de mim quando fui vereador. Por exemplo, não adianta ir lá para a tribuna e dizer, tem uma luz quebrada lá em tal lugar, só se for só para me exibir. Agora, se eu quero que resolva a questão, eu tenho que debater a iluminação pública na cidade toda, né? E essas questões pontuais, falar com o secretário, mesmo que seja de oposição. Eu falei com os secretários, eles me respeitavam, eu chegava, eu não fazia só o debate na Câmara, nem um griteiro para desaboná-los na Câmara. Fazia o debate geral sobre desenvolvimento, sobre meio ambiente, sobre educação, sobre tudo, né? Fiz um debate sobre autoritarismo na gestão da educação, na época aqui, Leão, que levou a nós ter hoje a gestão democrática, pelo menos, né, mais democrática, com a eleição de diretores. Comprei uma briga enorme com a secretária na época. Mas, bueno, aí é das brigas que tem que comprar mesmo, né? Mas isso em diálogo com uma parte do professorado, debatendo o que é isso, né? Então, tem que fazer. Eu me lembro, por exemplo, lá no Promorar, tinha uma questão, e acho que ainda tem até hoje, sobre o saneamento, né? Tinha uns caninhos lá da Coab, que era muito pequeno e entupia, né? E estourava dentro do banheiro de uma senhorinha de idade, lá, Dona Maria. Eu fiz um debate na Câmara sobre todo aquele saneamento. E a Dona Maria, eu fui lá e mostrei para o secretário, eu não vou expor ela, não quero ganhar a voto em cima de fazer um griteiro em cima dela, né? Estou te trazendo aqui, espero que tu faça, né? Arrume, essa senhorinha não pode ficar desse jeito aqui, né? E quanto agora o grande debate, nós vamos fazer junto e organizando a sociedade. Então o vereador tem que ser um articulador, tem que ser quem tem a capacidade e quem tenha isso dentro de si, né? Tem que ser essas pessoas que pautam coisas importantes da vida dos homens, das mulheres, das crianças, que tenham proposta política. E não que fiquem aí se aproveitando da falta. Nós temos uma população muito carente, né? A pessoa não tem um carro, daí faz o carreto. A pessoa não ter medicamento ou não ter alimento, né? Nós precisamos de gente que queira uma assistência social que funcione, né? E o vereador possa debater tantas outras coisas que tem. O vereador e a vereadora possam debater tantas outras coisas. E que a gente está de novo aqui. Vamos lá, pessoal. O Zeca Borges, ele escreveu, o vereador não é transportador para levar para Passo Fundo os doentes. Pois é, inclusive, na verdade, a nossa secretaria leva, gente, sabe? Eu poderia aqui dizer, a secretaria não leva para falar mal do prefeito. Não, mas não quero isso, gente. Eu quero levar, nós temos que levar com seriedade, né, Léo? Tem transporte. Mas daí a pessoa, para fazer uma média, para ganhar um voto, sabe, gente, eu acho que as questões públicas têm que ser levadas a sério. O vereador pode lutar, por exemplo, para melhorar o transporte, ou onde está faltando, qualificar melhor. Mas não ele se adonar disso para ganhar voto, para se reeleger eternamente e a sociedade não evoluir. A sociedade precisa evoluir e depende de vereadores e vereadoras compromissados, que estejam muito além desse negócio só de se apropriar de voto, mas que queiram realmente fazer a Câmara de Vereadores. Esses nossos 10 aqui são pessoas que estão estudando, que estão se aperfeiçoando, que estão colaborando com o nosso programa de governo, que têm participado e que a gente sente muito orgulho em caminhar com eles, né? Certamente tem outros vereadores sérios aí em outros partidos, mas esses aqui a gente atesta que estão pensando, né? E estão nos ajudando, né, Leão, em construir um programa de governo. E eu acho que é isso que a gente precisa mudar o perfil. A gente deveria ter uma reforma política geral no país, né? Os parlamentos. O que adianta nós ter, por exemplo, 30% de mulheres nas chapas se não tem 30% do parlamento? Tinha que estar garantido pelo menos 30% de mulheres no parlamento. Tá? 30%, porque se tem que ter 30% concorrendo, tinha que ter 30% no parlamento. Tinha que ter 50%, porque as mulheres são 51% da população desse país. Tá? Nós tínhamos que ter um outro formato de parlamento, como tem em vários países do mundo, né? Com cota para mulheres, com cota inclusive étnicas, tem alguns estados que tem, né?
mas nós no Brasil estamos muito atrasados. Vira um BRIC, todo mundo sabe a diferença que dinheiro faz em eleição, e nas proporcionais faz muito mais. Faz muito mais. Aí acaba elegendo quem investe mais, que é na verdade quem ilude mais o povo. Então, eu peço ao cidadão, à cidadã, às pessoas conscientes, votem consciente para vereador. Tenham sensibilidade com essas questões, levem a sério, né? Vejam quais as pessoas que realmente estão dedicadas a construir um município que seja realmente mais democrático, né? E aí decidam com consciência, né? Com um sentimento de que, bueno, essa pessoa acredita que vai fazer um bom trabalho. É mais ou menos nesse rumo. A Irene Ferronato, ela escreveu, tem pessoas dando rancho, né? Pois é, daí a gente... Como é que tu vai construir uma cidade melhor? Galinhada. Né? Galinhada. Bom, tem candidaturas aí investindo em galinhada. Nós investimos em conversar com as pessoas. Tá? Inclusive as candidaturas, pré-candidatura é prefeito. A gente acredita em galinhada, em visitar em plena época de pandemia. Né? Eu acho que a gente tem que ter segurança e a gente tem que dialogar com as pessoas. Não é conversinha para boi dormir. A gente tem que conversar isso aqui que me apertaram, aqui perguntaram o que pensa da agricultura, o que pensa dos catadores, o que pensa do orçamento participativo, porque afinal de contas quem vai gerir essa cidade, a gente tem que saber o que está pensando e não, eu estudei nessa escola, estudei naquela outra, eu estudei na Abreu Lima, tá? E eu fui o melhor lateral direito do Bezinho do Vila Nova. Agora isso, né? Isso não muda a realidade de que tem que estar preparado se for prefeito, né, tio? Esse é o caos. O pessoal está insistindo aqui sobre o debate, ó, Salete e Canelo. Uma curiosidade, vai sair algum debate de todos os candidatos a prefeito pelas redes sociais? Abraço. Oi, Salete, obrigado. Como eu já falei, eu já fui perguntado, já aceitei o debate e os outros dois correram, tá? Espero que eles não corram dos próximos, pelo menos 2 rádios aí da cidade já me disseram que querem fazer. Eu quero muito, o Leão quer bastante, estou disposto e estou firme para isso e me dedico para isso e quero botar cara a cara, projeto contra projeto, proposta como proposta e assim, o seguinte, eu acho que é representação política, programa e capacidade. Tá? E eu não tenho medo de nenhum desse debate, porque eu não tenho medo de ser prefeito. Eu não tenho medo de ser prefeito. Obrigado, Salete, pela pergunta, e é isso mesmo, acho que a população tem que exigir debates. Chega de videozinho bonito, de drone, paisagem abençoadinha, né? Isso aí não resolve, cara. A pessoa tem que saber o que parecem os políticos que estão na mente das pessoas, o que as pessoas defendem. Obrigado, Salete. Fechou, Pastel? Só para te complementar essa questão da nossa... Nós vamos fazer uma campanha propositiva. Exato. Enquanto... Eu só vou fazer um desabafo aqui, que eu teria vergonha em 16 de novembro, ao final do dia 15 de novembro, ganhar uma eleição e depois, no futuro, dizer para os meus filhos e para os meus netos da maneira eu ganhei a eleição, comprando voto, dando rancho ou fazendo galinhadas aí, como tu disse. Eu teria vergonha de sair na rua, porque eu quero ganhar uma eleição com propostas bem definidas e com políticas públicas bem definidas, para que a gente tenha orgulho de sair na rua e ter orgulho do nosso futuro lá para os filhos e para os netos e dizer da maneira como é que a gente ganhou. Porque é feio tu ganhar uma eleição, te promover ganhando em cima de pessoas que necessitam. Então, tu te promover em cima de uma coisa, de uma necessidade, é a pior coisa que tem na vida. Salete, obrigado também pela tua participação e é um prazer sempre te ter aqui com a gente. Candidatos e candidatas, pré-candidatos e pré-candidatos, façam coisas que não precisem esconder de seus filhos, que ao contrário, tenha satisfação em mostrar. Olha, eu fiz isso, caminhei dessa forma. Obrigado, Leão. Obrigado a todos e a todas. Né? Muito obrigado mesmo pela companhia. Curte e compartilha. Vamos à luta. Grande abraço. Encerra aí, Leite abençoado.